sou o Augusto Lemos. Eu sou o Rafael Pereira. Eu sou o Vinícius Fonseca e nós somos estudantes do curso de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande. Nós vamos entregar um trabalho em formato de vídeo sobre armas eletromagnéticas. Hoje vamos falar sobre armas eletromagnéticas, dispositivos que utilizam campos elétricos e magnéticos intensos para gerar efeitos destrutivos ou incapacitantes em seus alvos. Essas tecnologias são baseadas nos princípios da eletrodinâmica e da física de plasmas, e se destacam das armas convencionais, por não dependerem de explosões químicas. As armas eletromagnéticas operam utilizando campos magnéticos e elétricos para projetar projéteis ou gerar energia em direção a um alvo, tornando-se uma poderosa ferramenta no campo militar moderno. Tipos de armas eletromagnéticas. Podemos classificar as armas eletromagnéticas em diversas categorias. As mais conhecidas incluem pulso eletromagnético, EMP. Um EMP é uma onda de energia eletromagnética capaz de danificar ou até destruir dispositivos eletrônicos. Esse tipo de pulso pode ser gerado por explosões nucleares em alta altitude ou por dispositivos não nucleares, como geradores de pulso de micro-ondas de alta potência. Railguns, canhões eletromagnéticos. Um railgun opera com forças eletromagnéticas para acelerar projéteis a velocidades extremamente altas. A estrutura básica consiste em 2 trilhos condutores paralelos. Entre esses trilhos é colocado um projétil condutivo. Quando uma corrente elétrica de grande magnitude é aplicada aos trilhos, um campo magnético intenso é gerado entre eles. Esse campo, combinado com o fluxo de corrente, acelera o projétil por meio da força de Lorentz. A força de Lorentz é responsável pela aceleração e é proporcional à intensidade da corrente elétrica nos trilhos e ao campo magnético gerado. Quanto maior a corrente e o campo, maior a força, resultando em uma velocidade impressionante do projétil. Atualmente, países como Estados Unidos, China e Rússia têm investido fortemente em pesquisas e no desenvolvimento de railguns para aplicações militares. Os railguns são promissores em defesas antimísseis, ataques terrestres e navais de longo alcance, oferecendo alta velocidade, precisão e capacidade de atingir alvos a grandes distâncias. Outro tipo importante de arma eletromagnética são os sistemas de energia dirigida, que utilizam feixes concentrados como micro-ondas ou lasers, para causar danos a alvos específicos. Essas armas funcionam aquecendo rapidamente materiais, induzindo correntes elétricas que podem danificar circuitos eletrônicos ou até causar explosões devido à vaporização de materiais. Os lasers têm precisão milimétrica e podem ser ajustados para rastrear e atingir alvos móveis. Como a luz viaja a velocidades extremamente altas, os lasers atingem seus alvos praticamente de forma instantânea, mesmo a grandes distâncias. Lasers de alta energia são usados para defesas antimísseis contra drones e aeronaves, desativando os sistemas eletrônicos inimigos, como comunicações, e até para ataques diretos a veículos e estruturas. Essa tecnologia continua em desenvolvimento, com esforços para aumentar a potência e eficiência militar. Suas características únicas trazem novas capacidades táticas e estratégicas, tornando-nos uma peça crucial do arsenal militar moderno. Você sabia que cargas elétricas em movimento podem criar campos magnéticos? Foi isso que o físico Hans Christian Ørsted descobriu. Essa interação é a base para muitos fenômenos que vemos no nosso dia a dia. Isso inclusive é citado no desenho X-Men 97, onde o personagem Magneto, que tem o poder de manipulação de campos magnéticos, cita a frase:
Eletricidade e magnetismo estão intimamente conectados. O eletromagnetismo é o estudo de como cargas elétricas e campos magnéticos interagem. Por exemplo, o campo elétrico surge ao redor de uma carga, exercendo uma força sobre outras cargas ao seu redor. Já o campo magnético aparece ao redor de uma corrente elétrica ou de ímãs, influenciando outras cargas em movimento. O campo elétrico é medido em unidade de volts por metro e suas linhas de campo se movem de cargas positivas para cargas negativas. Já o campo magnético é medido em teslas. Tem linhas de campo que formam círculos ao redor de correntes elétricas, sempre se movendo do polo norte para o polo sul. Algumas leis ajudam a descrever estes fenômenos. A lei de Coulomb, por exemplo, nos diz que força entre duas cargas elétricas depende do produto dessas cargas e da distância entre elas. Já a lei de Ampère explica que a corrente elétrica cria um campo magnético ao redor dela. Temos também as equações de Maxwell, que são 4 equações que descrevem como os campos elétricos e magnéticos são gerados e alterados. Elas incluem como principais a lei de Gauss, que trata do fluxo dos campos, e a lei de Faraday, que explica como campos magnéticos variáveis geram campos elétricos. Com esses conceitos, entendemos que ondas eletromagnéticas podem gerar fenômenos como luz, raio-x e até raios gama. Esses princípios são essenciais, por exemplo, para a física por trás das armas eletromagnéticas e muitas outras tecnologias que usamos hoje. Esse é o poder do eletromagnetismo. Ele está ao nosso redor, influenciando a forma como vivemos e interagimos com o mundo. Quando falamos de tecnologia de ponta em armas eletromagnéticas, é importante o estudo de algumas seções da Física 3, entre elas a eletrodinâmica, pois, quando avançada, desempenha um papel crucial no design e na operação de armas eletromagnéticas, como railguns e lasers de alta energia. Alguns dos conceitos principais incluem efeito Joule e resistência. Em uma railgun, a corrente elétrica passada pelos trilhos gera calor devido ao efeito Joule. O controle preciso da corrente e a minimização da resistência são essenciais para maximizar a eficiência da transferência de energia para o projétil. Junto a isso, temos o efeito da indução eletromagnética. A indução eletromagnética, descrita pela lei de Faraday da indução, é fundamental para entender como a variação do fluxo magnético pode induzir correntes elétricas em materiais condutores, um fenômeno importante na geração de campos magnéticos intensos usados em armas de raios. Por fim, quanto à eletrodinâmica, podemos citar também as forças de Lorentz. As forças de Lorentz surgem na interação entre campos magnéticos e cargas elétricas em movimento. É a força motriz por trás de toda a aceleração dos projetos de armas de raios. O entendimento preciso dessas interações é crucial para otimizar a velocidade e precisão desses disparos. Embora a física quântica não seja diretamente aplicada na operação diária das armas eletromagnéticas, ela desempenha um papel importante nos materiais e tecnologias utilizadas nessas armas. A física quântica ajuda a entender as propriedades eletrônicas e magnéticas dos materiais utilizados nos trilhos das railguns e no sistema de diodos a laser. Materiais como supercondutores, semicondutores e materiais nanoestruturados são desenvolvidos com base em princípios quânticos para melhorar a eficiência e o desempenho dessas armas. Os diodos a lasers de alta potência, usados em lasers de alta energia, dependem de fenômenos quânticos como a emissão estimulada de radiação para gerar feixes de luz coesos e intensos. O controle quântico desses processos é essencial para alcançar potências e eficiências adequadas para aplicações militares. Por fim, podemos citar a física dos plasmas. Este, sendo o quarto estado da matéria, considerado um gás sólido, é pouco encontrado na Terra, mas é o estado físico da matéria mais encontrado pelo universo. Dentro do intuito de armas eletromagnéticas, o plasma está contido em dois aspectos. O primeiro é no confinamento de plasma. Em lasers de estado sólido e outros tipos de lasers de alta potência, o uso de plasmas pode melhorar a eficiência de conversão de energia elétrica em energia laser. O confinamento e a manipulação de plasmas quentes e densos são essenciais para obter pulsos de lasers e alta potência e energia.
Além disso, também é um meio ativo de lasers, pois em lasers de gás e lasers de estado sólido, o meio ativo muitas vezes envolve a formação de plasmas, que são excitados eletricamente para gerar emissões a laser. O controle das condições de plasma é fundamental para estabelecer a saída do laser e manter a coerência do feixe. As armas eletromagnéticas são uma inovação tecnológica com grande potencial militar. Elas utilizam campos eletromagnéticos para gerar energia direcionada, capaz de neutralizar alvos com precisão e rapidez. Essas armas oferecem diversas vantagens. A precisão milimétrica e a velocidade permitem atingir alvos difíceis como mísseis e drones com grande eficiência. Além disso, elas são uma poderosa ferramenta de defesa. São eficazes contra ameaças variadas, como mísseis balísticos e sistemas de armas avançados, ajudando a proteger áreas estratégicas. Outro ponto positivo é a redução de custos. Ao contrário das armas convencionais que dependem de grandes estoques de munição explosiva, as armas eletromagnéticas requerem menos recursos logísticos, diminuindo os custos a longo prazo. Porém, o uso dessas tecnologias também levanta questões éticas e legais importantes. Além disso, há preocupações específicas de saúde. Se uma pessoa com marca-passo for atingida por uma arma eletromagnética, o campo eletromagnético gerado pode interferir com o funcionamento do dispositivo, como o marca-passo. Essa interferência pode causar falhas no marca-passo, levando a graves complicações, como arritmias cardíacas ou até mesmo paradas cardíacas. Por isso é essencial que o uso dessas armas seja cuidadosamente regulado. Em resumo, a aplicação da física 3 em armas eletromagnéticas envolve desde os principais avanços da eletrodinâmica para o design de operações eficientes até os conceitos quânticos aplicados aos materiais e tecnologias utilizadas, além de, claro, a física dos plasmas, que desempenha um papel crítico na geração de feixes de laser de alta energia. Esses campos de estudos estão continuamente impulsionando a inovação e o desenvolvimento de tecnologias de ponta para aplicação militares e industriais. Obrigado, pessoal, por nos assistir até o final. E é isso aí. Muito obrigado. Pronto. Tamo junto, é nóis.